Borges, um convite a que nós também lutemos em defesa da Igreja, dos valores cristãos tão ameaçados. Amanhã é o segundo domingo da Páscoa, a oitava da Páscoa. Eu gostaria de lembrar que nós estamos dentro do Congresso da Família, promovido pelo Regional Centro-Oeste, com a participação dos regionais de Mato Grosso. São 200 participantes que, em torno dos conferencistas, acabam por se preocupar de uma maneira muito mais séria, muito mais profunda, com o grande problema da família. Ontem nós ouvimos o Frei Almir, assessor especial para a família da CNBB, e hoje o Dom Aloysio Leal, que é o bispo encarregado exatamente da pastoral familiar em toda a diocese. O pessoal está bastante animado e nós continuamos pedindo orações, porque daqui devem sair os grandes animadores da pastoral vocacional em todo o nosso estado, no estado de Tocantins, no estado de Mato Grosso do Sul e o estado de Mato Grosso. Ainda participantes de São Paulo, de Porto Alegre, do Paraná, realmente trazendo-nos assim o conforto da sua amizade, mas acima de tudo a solidariedade dos mesmos ideais. A família é tudo, é tudo. Não é sem razão que Nosso Senhor começa exatamente a sua missão fazendo um milagre numa festa de casamento. Isso é muito importante. Ele poderia ter feito outra coisa, ele poderia ter escolhido outra ocasião, mas não, é uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, ele, apesar de ter dito que não tinha chegado a sua hora, ele realiza o primeiro milagre. Na saudação inicial eu lembrava, inclusive, que a família é tão importante que nesta época em que o homem se afasta tanto de Deus, e por isso mesmo acaba se afastando de si mesmo, ele encontraria um caminho fácil, relativamente, de volta, se abrisse às suas angústias a realidade da família. Eu lembrava que, provavelmente, se houvesse mãe na casa do filho pródigo, talvez ele não tivesse saído de casa, porque a parábola não fala absolutamente da mãe. Mas uma coisa é absolutamente certa: se não houvesse pai naquela casa, o filho pródigo não teria voltado. No fundo, tudo acaba se endereçando à família. Gostaria que meditasse um bocadinho nisto, que é tão importante. Grande parte do material com que nós vamos construir a nossa vida é nos dado exatamente nos primeiros anos da nossa existência. Quando nós ali em casa não apenas recebemos as atenções, os carinhos, o afeto de todos, mas quando nós recebemos, acima de tudo, as grandes primeiras lições. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Esse é o material que nós vamos construir a nossa personalidade, sem dúvida alguma, nosso destino.
Uma infância atribulada vai significar uma vida atribulada. Uma infância sem amor, sem carinho, poderá começar a escrever os capítulos de uma tragédia de crueldade. Porque, evidentemente, nós só amamos quando aprendemos a amar. E a escola de amor é fundamentalmente a nossa casa. O coração dos filhos, como diz o São Agostinho, se acende no coração dos pais como uma vela se acende na outra vela. E como se vai acender o coração dos filhos se o coração dos pais está apagado? Se na verdade eles não amam, se não são capazes de se consumir pelos outros. Porque quando Santo Agostinho fala da vela significando o amor, talvez não tenha pensado, mas nós podemos pensar que a luz de uma vela não existe sem que a cera se consuma. Quer dizer, nós realmente só amamos na medida em que somos capazes de nos sacrificar, de renunciar a nós mesmos pelos outros. No momento que uma vela resolvesse guardar a cera para si, a luz se extinguia. Não haveria mais nem claridade, nem calor. E os homens morreriam de frio, depois de terem se perdido na escuridão. Não há dúvida que a família é fundamental. E o Papa tem dito isto, e principalmente agora, a propósito deste asqueroso episódio da Conferência de Cairo. O Papa deixou bem claro tudo o que significa para a Igreja a família. Aliás, pensando um pouco em João Paulo II, se pode ver quantas vezes ele falou sobre a família. Em documentos solenes, são 5 pelo menos. Em outros documentos, através das congregações, são mais 4 pelo menos. Isto sem uma mínima referência ao um número bastante grande de discursos, de homilias, em que ele expressamente toca na família como o futuro do mundo e o futuro da Igreja. É um dos slogans do nosso congresso: o futuro do mundo e da Igreja passa por dentro de casa. O mundo será melhor se as famílias forem melhores, porque a família é que faz os homens. E os homens de amanhã, que vão construir ou destruir o mundo, serão construídos ou destruídos pelas famílias. É claro, não somos fatalistas, sabemos muito bem que a graça de Deus faz milagres e que a liberdade do homem colaborando com Deus é capaz de coisas maravilhosas. O próprio Cristo chega a dizer, pode fazer coisas maiores ainda do que ele fez. Mas isto é sempre uma exceção. Na verdade, nós somos em grande parte o que é a nossa casa. Se me perguntarem o que eu penso do mundo de amanhã, eu direi, o mundo de amanhã será o que forem hoje as nossas famílias. A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo, dizia aquele poeta americano. É no coração da mãe que nós temos a nossa primeira sala de aula. Só que o pai é o primeiro professor. Mas não é de lições catedráticas que nós precisamos, necessariamente. São aquelas lições de vida
que só o amor é capaz de dar. E que, sem dúvida alguma, faria de todos os homens mais homens, menos animais. No fundo, quando os holandeses dizem que uma pessoa mal educada é um urso mal lambido, porque os ursinhos são lambidos pelas mães e pelos pais, até terem uma cara mais aceitável para eles. E assim, quem é mal lambido, evidentemente está mal formado, é mal educado. Não é apenas um dito jocoso do nosso povo. No fundo, é a grande sabedoria. Nós somos frutos da nossa casa. Sem dúvida, podemos depois jogar todas as lições fora. Mas se tivermos a graça de uma educação religiosa, então é possível, e humana, é possível depois, apesar de muitos desvarios, encontrar o caminho de volta. Meus caríssimos amigos, eu os convido todos amanhã, às 3h, para estarem na Praça Santana, porque na igreja haverá a missa de encerramento deste encontro de pastoral familiar, que sem dúvida deve marcar, e muito, a vida das nossas famílias na macro-região centro-oeste e oeste. Há muita gente trabalhando, e que coisa maravilhosa, na organização, na execução, nas minúcias de um encontro tão complexo e tão delicado como o nosso. Mas, do outro lado, há muita gente rezando, e eu creio que as orações de todos se multiplicarão em bênçãos e graças para todos nós, porque atingindo a família, nós tocamos o coração da igreja, o coração do mundo. Amanhã, às 3h, haverá a missa de encerramento na igreja de Santana. A paróquia de Jaiara, a irmã Júlia, estão aí organizando uma passeata para este horário, encaminhando assim os nossos cristãos até a praça, onde nasceu a fé com aquela primeira capelinha da Mãe de Nossa Senhora. Que lá, lembrando esta realidade maravilhosa da família, nós possamos rezar pelos nossos, mas ao mesmo tempo em que rezamos pelos jovens, que são o futuro das nossas famílias, empenhar-nos seriamente em viver a nossa responsabilidade de cristão de modo muito especial nesta igreja doméstica que é a nossa casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.